estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia, no último áudio, parado no capítulo 2, no verso 8 e 9. E eu estava falando sobre salvação. A parte da teologia que estuda essa área da salvação é a soteriologia. Soter, e essa parte sotério, é a parte de salvação do grego. Salvar, salvação. Então eu estudo da salvação. Essa é a área da teologia que estuda toda a doutrina que engloba a salvação do homem. E eu estava falando que nós somos salvos pela sua graça, pela graça de Deus. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Nós estando mortos em ofensas e pecados, Ele nos dá vida, Ele nos ressuscita juntamente com Cristo. Então, o problema do homem é que o homem está morto espiritualmente, incapaz de responder a Deus, incapaz de ouvir Deus, incapaz de sentir a presença de Deus, incapaz de ver Deus, incapaz de reagir a Deus. E o que o homem precisa é de vida. E essa vida se encontra no nosso amado Senhor Jesus Cristo. E diz que Deus nos ressuscitou juntamente em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós entramos sobre a parte de que somos salvos pela graça. Então, a graça de Deus, esse favor imerecido é graça, é receber o que não merece. E aí nós recebemos salvação. Existe um meio pelo qual nós recebemos, e é por meio da fé. Então, a nossa parte é crer. A parte do homem é crer no Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a parte do homem é crer no Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é João 3,16. A nossa parte é crer que Deus deu o seu Filho e que através da morte de Cristo na cruz, Ele pagou a nossa conta. Então eu creio que Jesus morreu no meu lugar. É a minha parte. E aí eu vou ressuscitar juntamente com Cristo. Essa é a parte da salvação. Agora, é por meio da fé. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tu encontra em Romanos 10, 17, diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser pregada. Nós não podemos nos calar. Porque como vai haver fé se não houver o ouvir da palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o homem vai crer a partir que ele ouça. É interessante esse capítulo 10 de Romanos, porque Paulo ele começa dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 13 do capítulo 10. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Agora, ele começa a explicar no 14, no 15, sobre por que as pessoas não invocam a Deus. Aí ele diz no 14, como pois invocarão aquele em quem não crê? Então, se não crê em Deus, que Deus pode trazer salvação, como que eles vão invocar Deus? E aí, primeiro Paulo, ele se atém a invocar. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas para invocar Deus tem que crer em Deus. E como é que eles vão invocar se não creem? E aí ele diz, e como eles vão crer? Naquele de quem não ouviram. E como vão ouvir se não há quem pregue? Então, aqui tem uma base firme de salvação. É necessário pregar o Evangelho. Porque para se invocar a Deus e invocar o Senhor tem que crer. Para crer tem que ouvir. E para ouvir alguém tem que pregar. Então a fé vai vir pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então tudo começa pela pregação da palavra. Tudo começa por a proclamação do Evangelho. E essa palavra Evangelho, a gente fala muito de Evangelho. E é interessante nós entendermos Evangelho é boas novas. Boas novas. Porque ângelos ou angélios seria mensagem. Ângelos, que a gente fala dos anjos, é mensageiro. Ângelos, do grego. Angélios seria mensagem. E esse EV, que você coloca esse sufixo, ou, agora o português me apertou, esse prefixo, que você coloca antes, essas duas palavrinhas antes, que deve ser pré, porque é antes, prefixo. Esse EV significa que é boa a mensagem, são boas novas. Então, é esse a situação. Evangelho é boas novas, mensagem boa. Então, para se crer, tem que ouvir. E para ouvir alguém tem que falar. Mas hoje nós entramos na doutrina que religião não se discute. Cada um tem a sua e a gente tem que respeitar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Como vão ouvir se não há quem pregue? Então, isso é satânico, isso é diabólico. A gente entrar no que o mundo deseja. Não, religião não se discute, cada um tem a sua, não se fala nada. Então, a gente respeita o que o mundo diz, o que Satanás determina. E aí nós nos calamos. Porque cada um tem a sua. E aí, se houver uma oportunidade, nós vamos pregar. Se houver uma chance. Só que a salvação vai começar pela pregação da palavra de Deus. Você prega a palavra, você ouve a palavra, você crê e a partir de você crê se invoca. E aqui, quando se invoca a Deus, se é salvo. Então existe um processo. Mas esse processo inicia pela pregação. E se não houver pregação, quebrou o processo, quebrou o sistema todo. Então, na hora que eu me calo, porque o mundo quer que eu me cale, porque não pode pregar, porque não pode discutir, porque não pode se falar em religião, então eu me calo no meu trabalho, eu me calo onde eu estudo, eu me calo no meio da minha família, eu me calo na minha rua, no meu bairro, eu fico calado. E deixo cada um por si. Eu quebrei o sistema. Todo o sistema de salvação inicia pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, para ouvir, tem que ouvir que pregue. Então, nós vamos iniciar por pregar o Evangelho. Ouvir, crer, invocar e ser salvo. Aí acontece a salvação. É isso que fala, que é por meio da fé. E nós comentamos, e eu comentei isso no último áudio, que é algo de graça, é graça de Deus. Você crê, a nossa parte é crer. Mas mesmo esse crer, essa fé salvadora, é despertada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo atua, é Ele
conforme o Evangelho de João, no capítulo 16, e se não me falha a memória, no versículo 17, e eu vou conferir aqui se eu não estou equivocado. Não é 17, perdão. A partir do capítulo 16, a partir do versículo 8, é que é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí no 9, no 10 e no 11 ele explica o pecado, a justiça e do juízo. E a justiça, o pecado é não crer em mim. E esse pecado não tem perdão, não tem como. Se tu não crê em Jesus, tu está perdido. Esse não tem salvação nenhuma. Porque para ser salvo tem que crer. É base. É por meio da fé que o homem se salva. Então o pecado do homem é não crer em Jesus. Esse pecado não tem como o homem se livrar, não tem como ser perdoado. Ele não creu, ele está perdido. Todo aquele que crê vai ser salvo, e o que não crê já está condenado. Tu pega João 3, 16 e 17. Então, é a fé. A salvação vem pela fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom gratuito. Aqui alguns comentaristas dizem que tanto a salvação como a fé vem de Deus. Tiraria o homem de qualquer situação, mas eu acho que o homem não, no meu entendimento, o homem não pode ficar isento de nada e ser irresponsável diante da pregação da palavra. Então, o Espírito Santo, ele convence, mas, no meu entender, o homem vai ter que ter alguma participação. E nós sabemos que Deus é soberano sobre tudo, e Deus faz o que Ele quiser. Mas o homem tem que crer. O homem tem que confessar Cristo com a sua boca. E ele no coração ele crê para que a justiça de Deus seja manifesta. Tu vai encontrar isso em Romanos 10. Procura no coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, alguns comentaristas e alguns estudiosos creem que tanto a salvação como essa fé não vem de nós. É algo que Deus nos concede, tanto a salvação como a fé para a salvação. E é interessante que no 8, ele fala a maneira como nós somos salvos, mas no 9, Paulo faz questão de dizer que não vem das obras. Ele faz a questão de colocar, isso não vem de obras. E eu dizia no outro áudio, para que ninguém se glorie. Esse estado do homem caído, ele busca uma posição de exaltação a toda força, a todo desejo. Então o homem quer se gloriar, ele quer fazer as coisas, ele quer ganhar a salvação pelos seus méritos, pelo seu esforço. Se crê muito que o reino de Deus e que os céus vai se conquistar pelo esforço, pelo mérito próprio, pelas boas obras. Mas o apóstolo Paulo, ele mata a questão de não ver de obras. É dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. Então, a nossa parte é crer, é ouvir o Evangelho, crer e invocar o nome do Senhor. Agora, se tu já é cristão e tu já tem a salvação, a tua parte consiste em pregar a palavra de Deus, em proclamar a salvação em Cristo. Porque se tu não pregar, como as pessoas vão se salvar? Como o teu entorno vai ser mudado com salvação de Deus se tu te cala? É interessante, muitas vezes nós somos cristãos anônimos.
E aí deixamos que cada um se salve por si só e que Deus faça tudo. Agora, existe a nossa parte de se colocar nas mãos de Deus e de proclamarmos o Evangelho. E aí, Paulo bate nessa parte. Como vão ouvir se não há quem pregue? Se tu te cala, como é que vão ouvir? Como é que vão ser salvos? Se tu é porta-voz de boas novas. Eu lia no livro de Reis, de Primeiro Reis, a história dos leprosos. Samaria havia sido cercada e havia muita fome na cidade. A cidade estava tomada pela fome. Havia um cerco feito pelos sírios e o rei da Síria tinha cercado a Samaria e o povo já estava desesperado, estava morrendo de fome dentro da cidade. E fora da cidade havia 4 leprosos à porta da cidade de Samaria. E a cidade morrendo de fome pelo cerco do rei da Síria. E aqueles leprosos, eles conversam entre si, eles se decidem ir no arraial dos sírios e ir lá e tentarem ver se eles conseguissem algum alimento, porque eles nós vamos morrer de fome aqui, se eles nos matarem, que nos matem. Mas eles se propõem aí. Isso tu vai encontrar em 2 Reis, no capítulo 7. E eles vão, e Deus havia feito um milagre, e os sírios tinham fugido e deixado um acampamento com alimento, com os seus animais. E aqueles leprosos, eles vão, entram, e eles encontram comida, encontram riqueza. E eles saciam a sua fome rapidamente e tiram alguma coisa da riqueza para si. Mas tem um momento que eles caem em si. E tu vai encontrar isso no versículo 9 do capítulo 7 de 2 Reis. Eles disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então, eles vão, se alimentam, recebem, encontram um alimento, recebem a alegria de ver, de riqueza e de comida que eles precisavam. Mas aí eles se olham uns aos outros, a cidade está morrendo, tem familiar deles morrendo dentro da cidade, tem uma cidade inteira padecendo. E eles estão fartos, mas eles falam: não é bom que nós falamos. Nós não estamos fazendo bem. Hoje é dia de evangelho, boas novas. Hoje é dia de anunciar uma mensagem boa. E nos calamos, nós estamos aqui pensando em nós mesmos e a cidade precisa, e eles algum mal pode nos sobreviver. Então, essa é a condição nossa hoje. Se nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, se tu és salvo, e tu encontrou alimento para a tua alma, se tu encontrou bens em Cristo, riqueza incalculável em Cristo, tu tem que lembrar que na tua volta existem pessoas morrendo, pessoas que estão destruídas, pessoas que estão afundando e pessoas que estão caminhando para a condenação eterna. E se nós nos calamos, assim como os leprosos, nós não fazemos bem. Nós temos notícias de boas novas e nos calamos. Então, se esses leprosos tiveram consciência, que dirá nós? Que dirá cada um de nós que conhecemos a verdade, que sabemos que existe um destino eterno de condenação terrível? Se tu acompanha o livro de Apocalipse, tu te assombra.
porque é eterno, castigo é eterno. E nós não podemos nos calar, embora que seja esse o desejo do mundo, embora que seja esse o desejo de Satanás, o desejo da ordem mundial. Te cala, deixa quieto. Ninguém pediu a tua opinião, ninguém quer saber o que tu tem para dizer. E não é importante o que tu fala. Agora, nós temos que obedecer a Deus. E se tu lembrar, quando os apóstolos eles começam a pregar o Evangelho no livro de Atos, e eles começam a proclamar Cristo, eles são, tu vai achar isso no livro de Atos, no capítulo 5, eles são admoestados a não expressar mais nada do nome de Jesus. Então, a ideia do Sinédrio e a ideia dos judeus, dos fariseus e dos saduceus, era que os apóstolos se calassem. Isso é a tendência, é isso que Satanás quer. Ó, vocês não falem mais esse nome. Se tu pegar Atos 5, a partir do 26, tu vai encontrar no 28 dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, a ideia do mundo é que eles se calassem, que eles não falassem mais nada. Desde o capítulo 4, tu vai encontrar essa ideia mundana e satânica. Ó, não falem mais o nome, tudo bem, vocês estão salvos, vocês creem em Jesus, agora não falem o nome de Jesus para ninguém. Nós estamos expressamente dizendo, demonstrando que vocês não falam, vocês vão se dar mal. Mas tu vai encontrar no verso 29 a resposta de Pedro e dos apóstolos que disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, essa é a nossa condição hoje, é pensar. Se nós vamos obedecer o que o mundo está dizendo, o que os homens estão dizendo, o que Satanás está dizendo, ou obedecer a Deus que nos manda proclamar. Deus nos manda pregar o Evangelho, nós somos mensageiros, somos embaixadores do reino. Agora, muitas vezes nós nos calamos desobedecendo a Deus para agradar o mundo. Existe um ditado que se diz: se tu estiver agradando a Deus, não importa quem tu esteja desagradando, não te preocupa. Agora, se tu estiver desagradando a Deus, não importa quem tu esteja agradando. Tu pode agradar o mundo, os reis, tu está perdido. Tu tem que procurar agradar a Deus, e agradar a Deus é proclamar o Evangelho com sabedoria. Eu sei que é necessário sabedoria, não é com fanatismo, mas o Evangelho deve ser proclamado. Pedindo sabedoria de Deus, pedindo graça de Deus, pedindo direção de Deus. Muitas vezes nós não temos essa sabedoria para pregar. E aí nós somos motivo de escândalo pela maneira como nós pregamos. Agora, tem que se estudar, tem que se entender e tem que se proclamar o Evangelho com sabedoria, com graça de Deus, pedindo a Deus oportunidade. Que Deus dê oportunidade, e quando Deus dê oportunidade, se fazer presente nas oportunidades que Deus deu. Muitas vezes o que acontece em determinadas situações é falta de sabedoria. E aí, claro, nós, em vez de sermos adorno da doutrina de Cristo, nós nos tornamos um escândalo, porque nós tentamos, de uma maneira equivocada, de uma maneira sem graça de Deus, fazer as coisas pela força do homem.
mas é orando, é pedindo a Deus, é pedindo direção, é pedindo orientação, é deixando se dirigir pelo Espírito Santo de Deus. E se colocando, Senhor, se tu me der oportunidade, eu quero proclamar. E o Espírito de Deus vai preparar as oportunidades e os momentos. Então não precisa ser pela força do homem, né? Forçar e querer de qualquer maneira, mas é se colocar nas mãos de Deus. Esse se colocar é deixar que Deus abra a porta e pedir que Deus dê sabedoria e graça para que tu possa proclamar o Evangelho, para que tu possa declarar as maravilhas de Deus e tu possa ver pessoas sendo salvas através da tua vida. Então é com graça, é com sabedoria, é com direção, é pedindo discernimento para Deus, para o momento certo, para a hora certa. Agora, muitas vezes, se tem a oportunidade, se tem a chance e se fala de um monte de coisa. Muitas vezes a gente comenta e fala sobre política, e fala sobre redes sociais, e fala sobre futebol, e se fala um monte de coisa, e se queixa da carestia, que o mercado, as coisas subiram, e a gente vai falando, e as oportunidades o Espírito Santo vai dando de nós entrarmos com Cristo, entrarmos com a palavra de Deus, e a criminalidade. E o homem, cada vez a gente vê a situação pior. E nós vamos concordando, e o Espírito de Deus vai preparando as oportunidades, e nós temos que estar prontos. Senhor, não deixa eu perder a oportunidade. Porque muitas vezes a oportunidade, ela passa uma vez só. É o momento certo. E a gente tem que pedir que no momento certo Deus nos dê a graça para falarmos a sua palavra. E sabe, é uma oportunidade só que Deus te deu. Mas no momento certo, tu aproveitou o momento e entrou com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai fazer efeito. Essa palavra não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito de Deus. Pode ser até que num momento Deus te use para que aquela pessoa ouça. Ela não seja salva, mas para que ela ouça a palavra, para que ela se torne diante de Deus inexcusável, que ela jamais possa dizer, eu nunca ouvi, o Senhor não me deu oportunidade. Mas Deus te usar para que através da tua vida pessoas tenham oportunidade e podem rejeitar. Não é que todos os que tu vai trazer a palavra vão se salvar, mas tu vai fazer a tua parte. E tu vai pregar o Evangelho. E tu vai trazer as boas novas. Porque as pessoas estão morrendo, estão indo para a condenação eterna sem Cristo. E nós nos calamos. E nós estamos vendo, dia após dia, milhões e milhões se perdendo, e nós estamos calados. Então, quem sabe tudo comece por oração, tu orando, te colocando nas mãos de Deus. E pedindo direção, e pedindo orientação, e pedindo sabedoria, e pedindo graça, e pedindo que Deus não permita jamais que tu perca uma oportunidade de falar do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque nós não podemos, em momento algum, nos calarmos a respeito da verdade. Isso é que o mundo quer. É isso que o mundo diz. É isso que o mundo proclama. Mas nós devemos obedecer a Deus. E Deus nos manda pregar o Evangelho. Deus nos manda proclamar as boas novas. Que nós somos portadores da palavra de Deus. Nós somos embaixadores do reino. E nós temos que chegar com autoridade, com sabedoria e com graça de Deus, proclamar Cristo. A salvação que reside
em Cristo Jesus e não tem lugar mais. E o homem está buscando saída por tudo que é lado, em tudo que é religião e filosofia e pensamento e nos astros, mas a salvação é exclusiva somente em Cristo. E é interessante isso aí, se é somente em Cristo, não existe outro lugar. A palavra de Deus é exclusiva. E a gente, às vezes, nós nos calamos, porque nós não queremos ofender ninguém. E dizer que a salvação está em Cristo é ofensivo, porque ataca outras religiões que se acham e que pensam que têm a salvação. Então, quando diz que a salvação reside só em Cristo, é uma palavra ofensiva. Quem sabe não seja de bom tom para muitas pessoas. Não seria, alguns diriam que não seria politicamente correto tu dizer que só em Cristo, mas é o que a palavra diz. É somente em Cristo que é a salvação. E quem não está em Cristo está perdido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça porque a salvação está em Cristo. E pedimos a ti, não deixa-nos calarmos, Senhor. Mas que possamos estar na direção do teu Espírito Santo, para que nós não venhamos perder nenhuma oportunidade que tu tem nos dado para proclamar a tua palavra, em nome de Jesus.